E aí pessoal, eu me chamo Odin e só tô passando aqui para pedir que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. E se quiser ajudar o canal ainda mais, você pode estar doando uma quantia de dinheiro para esse QR Code. Eu irei ficar muito grato, mas só se você quiser, né mano? Você também não é obrigado. E só para engajar o vídeo, comentar batata aí. Com isso dito, fiquem com o vídeo. O capítulo começa com o Joka andando no meio da floresta, procurando por algo para comer. Afinal de contas, o menino não comeu nada o dia todo. Ele diz que todos falam que é perigoso comer coisas aleatórias na floresta, mas ele diz que não pode continuar com fome. E cata um cogumelo vermelhinho lindinho e diz que pela cor linda desse cogumelo, ele não vai fazer mal, e joga para dentro. Um tempo depois, ele começa a ter náuseas e se pergunta o que está acontecendo. E diz que seu estômago está doendo e que a estrada parece estar tremendo, a sua cabeça está girando. E diz que está ficando escuro e se pergunta o que ele faria se uma besta selvagem aparecesse, mas ele só consegue dar uns passos e desmaia pensando que isso é péssimo. No meio disso, ele consegue ouvir algumas vozes que dizem: "Eita, você me assustou. O que é isso, um corpo morto? Tô com muita sorte hoje." "Irmã, o Cássio diz que tá cansado de cozinhar e lavar a louça. Que tal a gente levar ele?" "Tá me dizendo pra levar aquele medroso? Viver e morrer é decidido pelo destino. O que tô dizendo é que com isso podemos ganhar mérito. Vocês têm certeza que essas vidas ficarão melhores no futuro?" "Você e essa sua bondade, você só tá falando isso porque morou em um templo por um tempo." E o Joka tá meio se acordando ali. Esse cara não tá meio morto? Quase não dá pra perceber, mas ele ainda tá respirando. E aí, o que eu faço? "Ah, dane-se, vamos levá-lo. É a primeira vez que a gente encontra alguém pior que a gente." "Ah, boa escolha, tudo por nossa boa vontade. Pelo que eu tô vendo, ele era um pedinte. Então, se a gente salvar ele não seria eternamente grato?" E o cara musculoso pergunta quantos membros eles têm. O que o careca responde que eles têm 6. O musculoso então diz que eles não vão falir só porque vão dividir algumas coisas com o menino, né? E o Joka sonha com a fada. E a fada fala pra ele parar de falar merda. E o Joka acorda. O musculoso então chega pertinho assim e pergunta se ele tá completamente bem. Bem, ele tava até mesmo falando enquanto ele tava dormindo. E o Joka fica espantado. O musculoso pergunta por onde ele tava andando pra se encontrar desmaiado logo na entrada da montanha. E diz que se eles não tivessem achado ele provavelmente teria virado comida de besta selvagem. O Joka agradece e pergunta meio nervoso sobre que lugar era aquele. O musculoso diz que esse é o esconderijo do Monte Wolfang e diz que eles são bandidos. O Joka por algum motivo se desculpa. Acho que por ter se referido ao lugar de modo rude, né? Coreia não tem disso. O careca diz que todos eles são irmãos e que ele é o segundo mais velho e se chama Takeo Myung. Mas eu vou chamar ele de careca. O cabeludo com barba diz que ele é o terceiro e se chama Ma Hyogdo. Vou chamar ele de Ma. O cabeludo de bigodinho fininho diz que é o quarto e ele se chama Heindao. Mas vou chamar ele de Dao aqui. Ele diz que, julgando pela condição do menino, ele não deve se lembrar de muita coisa. O musculoso diz ser o patriarca e ele se chama Pong Yonshon. Tô achando que Yon é um nome muito comum nesse lugar aí já, mano. Na moral. O musculoso diz que, como ele salvar a vida do menino, ele tem que compensar. E o Joka pergunta, né, como assim compensar? O musculoso grita e diz, é isso mesmo. Ele não sabe se o Joka é um pedinte, mas agora ele vai ter que trabalhar para compensar. O Dao pergunta por que o musculoso está tão irritado. E o musculoso diz que é dito que até os animais compensam quando você salva a vida deles. E diz que o Joka não pode ser pior do que um animal, né? O Dao diz que já é o suficiente e que o Joka é só uma criança que acabou de acordar. E diz que o Joka deve estar com fome, né? E dá um pãozinho para ele. E o Joka fica se perguntando se ele pode comer ou não. E todos eles ficam em cima dele. O Joka nervoso diz que não tá com fome. E o Dao diz que o Joka tá mentindo porque o estômago dele tava roncando enquanto ele tava dormindo. O Joka fala que não tem dinheiro e o Dao diz que ele não vai pedir dinheiro dele. E o musculoso tá só olhando. O Joka fala que realmente não tem nada, e o musculoso se pergunta por que o Joka fala como uma criança. Ele parece ter pelo menos uns 15 ou 16 anos, e pergunta pro careca se o Joka não é o idiota completo. E o careca animado diz que mesmo que ele seja, eles ainda podem dar tarefas simples pra ele. E o musculoso diz que se o Joka não conseguir fazer o trabalho, vão ser eles que vão passar fome. O careca ainda animado e olhando pro Joka diz que ele parece um bom garoto e fala que acha que ele consegue fazer um bom trabalho. O musculoso diz que o Joka não consegue nem comida. E também fala que os pedintes têm o hábito de ficarem andando por aí, então eles não devem gostar tanto assim de trabalhar. E ele pega o Joka pela camisa e diz que não tem jeito mesmo, e vai pra lá fora. O Dao diz que lá vamos nós, e fala que já que o musculoso vai fazer isso mesmo, que eduque o rapaz direito. E o Joka nervoso, né, se remexendo muito, pergunta, por quê? O que estão fazendo? Espera, me deixa aí.
O musculoso só taca o Joca no chão, e o Joca, desesperado, pensando que vai de Vasco, fala se tremendo todo para que o musculoso o poupe e que ele realmente não tem nada com ele. O musculoso pergunta o que o Joca tá fazendo e fala que não vai matar ele, e pensa que o Joca é acostumado a apanhar. Ele suspira e pergunta como é que o Joca pretende coletar vegetais assim. O Joca pergunta gaguejando: vegetais? Porque eu iria. E o musculoso pergunta: como assim, por quê? Ele acabou de salvar a vida dele e fala que ele não vai precisar se preocupar em morrer de fome se ele se juntar a eles. Tímido, o Joca diz que alguém como ele não pode se tornar um bandido. Cerrando os punhos, o musculoso pergunta do que ele tá falando. E o Joca, desanimado, diz que ele não é forte e que ele não tem nada relativamente bom. O musculoso então grita com ele dizendo que nunca viu um pivete tão frustrante. E pergunta se ele realmente vai negar o estilo de vida que ele está oferecendo só porque está com medo. E completa dizendo que nesse mundo tem dois tipos de pessoas: as que tomam as coisas dos outros e as que têm seus bens tomados. E então pergunta de que lado o Joca quer ficar. Acuado, o menino pergunta o que ele quer dizer. O musculoso fala que tá perguntando se ele quer continuar passando fome, se ele quer continuar sendo chamado de retardado e ser ignorado. O Joca dá uma encarada, pensa um pouco e responde que não quer mais ser ignorado e não quer perder nada para ninguém. E diz que se ele pudesse escolher, ele preferiria ser a pessoa que toma as coisas dos outros. O musculoso dá um sorriso animado e diz que isso é o suficiente e fala pro Joca olhar para trás. Ele aponta para o horizonte e fala: daquele primeiro pico da esquerda até o quinto pico que fica na sua frente, tudo é parte do nosso território. E também diz que eles são os governantes do monte e que ninguém pode os ignorar. O Joca fica espantado com a vista e o musculoso se abaixa e coloca a mão na cabeça dele e fala que se ele se tornar parte da família, então ele também será um governante. E pergunta o que o Joca acha e se parece legal. O Joca responde que sim. Animado, o musculoso diz que agora ele é o 7º irmão e pergunta o nome dele, que é Ion Joca. O musculoso diz que é um ótimo nome, mas tem algo que ele tem que saber antes de se juntar e fala pro Joca escutar cuidadosamente e memorizar. Ele pega um pouco de ar e grita: é isso aí! Nós somos os melhores. E começa a rir. Depois ele diz que ele tem que fazer também: nós somos os melhores. E nesse momento, o Joca se sentiu animado pela primeira vez. Desde que ele nasceu, a mãe adotiva que sempre xingava ele, os irmãos que nunca se importaram, assim como aquele depósito infernal. Tudo isso passou pela cabeça do menino. Pareceu como se algo que havia blindado em seu coração havia se partido. E ele sentiu isso em cada pedaço do seu coração, como se ele tivesse sido atingido por um raio, do topo de sua cabeça até a ponta dos seus pés. O seu anseio pela vida despertou o Ki dos 9 céus, e o Joca solta um grito com energia: é isso aí! Nós somos os melhores! Esse grito ecoou como se tivesse se libertado das suas frustrações. Foi tão poderoso que dividiu as nuvens e a neblina, e todo o monte ecoou. Foi como um novo marco para um novo começo. Feliz, o musculoso diz que gostou muito, e fala que o Joca é magro, mas tem uma excelente voz. Ele fala que seria uma pena dar apenas tarefas domésticas. Então ele diz que quando ele tiver a oportunidade, ele vai ensinar algumas artes marciais pro Joca. E o Joca agradece. Mas ele fala que antes o Joca tem que aprender a fazer os trabalhos dentro de casa, seguindo o 6º irmão. E pergunta que apesar do corpo fraco, ele deve ser capaz de fazer os trabalhos corretamente. O Joca responde que sim, e que vai dar o seu melhor. E assim ele começa a viver nas montanhas. Primeiro ele aprendeu a sobreviver. Aqui ó, cogumelo bonito é igual a morte. E apesar do Joca ser imaturo se compararmos às outras pessoas da sua idade, por ter sido trancado por 10 anos, matando a galinha. Galinha. Olha, fedelho, carne de primeira. Nossa, que demais. Graças aos bandidos que cuidaram do Joca como se fosse um irmão caçula, ele foi capaz de se adaptar à sua nova vida. A vida dele era basicamente perfeita. Hoje o rango vai ser bom. Óbvio, nem todo o dia é tranquilo. Por causa de seus níveis com artes marciais serem baixos, por eles terem vindo de origem humilde, eles sempre voltaram com os ferimentos depois de saírem. Irmão, cuidado com as feridas. Só que, tá tranquilo, pô, eu sou foda. Hoje a gente não passa fome. Isso merece uma bebida. Iha! Aproveitando ao máximo as pequenas coisas do dia a dia, eles viveram e aproveitaram cada dia. O que é que tá acontecendo aqui, meu gente? Apesar de ter nascido em uma família renomada de espadachins, o Joca viveu sendo constantemente abusado pela própria família, por ser filho de uma concubina. É irônico que só depois de se tornar bandido, ele sentiu a felicidade pela primeira vez. Mas, um dia, e todos eles estão ajoelhados, um cara fala pro musculoso que isso é irritante. O musculoso já fica com medo. E o cara fala que ele veio procurando um grupo de bandidos, mas diz que ele se parece mais com um grupo de pedintes.